Agora nós vamos retomar, nesse segundo bloco, percepção. Sempre que a gente fala de percepção, é legal a gente parar para compreender um pouquinho o que acontece aqui dentro do nosso cérebro. O nosso cérebro consciente capta 2.000 estímulos por segundo. O nosso cérebro inconsciente capta 400 bilhões de estímulos por segundo. Agora imagine você, que quando você entra na sala onde você se encontra, você capta 2.000 estímulos. Por segundos você vai captando, percebendo. Agora, inconscientemente, 400 bilhões de estímulos, eles estão te afetando a cada segundo. Variação, temperatura, o olhar, expressões, posturas, tudo vai entrando inconscientemente em você, no teu cérebro. E o teu cérebro vai processando essas informações. Agora, imagine esse som. Esse som que você vai ouvindo e de repente esse som ele vai te lembrando o quê? Esse som parece que rapidamente ele te transporta para a cadeira do dentista. Né? É exatamente um estímulo que você conscientemente nem pensou que vou pensar no meu dentista. Vou me lembrar do meu tratamento de canal. Quanto mais lembrar daquela obturação que caiu. Mas parece que um som, ele entra e desperta dentro da gente um universo de sensações, um universo de lembranças. Nós somos afetados o tempo todo. As nossas decisões, o tempo todo, elas são interferidas por estímulos que nós recebemos. Em alguns momentos, é como se eu estivesse diante de uma pessoa. E essa pessoa, ela simplesmente me olhou de um jeito que me reportou aquele olhar de desaprovação. Às vezes, eu estou numa situação e parece que está quente demais e eu começo a me sentir desconfortável, como daquela vez que estava um calor e eu não sabia o que fazer. Nós temos uma memória inconsciente. Essa memória inconsciente, ela está dividida em 3 partes. Essa parte de percepção sutil, esses 400 bilhões de estímulos que nós vamos captando o tempo todo, ela vai se associar com o quê? A nossa memória emocional. Mais ou menos como agora, você ouviu um som e esse som te levou para uma memória emocional. Uma situação que você experimentou emocionalmente. A sensação de medo, de desconforto, de tensão, de apreensão da cadeira do dentista. Percepção sutil, memória emocional e surge a memória de procedimento. Como foi que você procedeu? Que tipo de procedimento que você teve naquele momento? Por isso, em todos os momentos nós vamos ter um estímulo que rapidamente nos leva a uma memória emocional, que rapidamente nos leva a um procedimento. Vocês vão ver uma imagem e que rapidamente vocês vão identificar como a logomarca da Nike. Agora, a marca Nike, ela entra na sua mente, ela entra no seu desejo de ter um produto Nike, sabe quando? Aos 7 anos de idade. Aos 7 anos de idade, você teve uma experiência que foi emocionalmente importante. Observe a imagem agora. Você vai se lembrar que essa imagem é aquela imagem do quê? Do certinho. Quando você acertou um exercício e a professora foi lá e fez o certo. Aquele tiquezinho. Por isso que, inconscientemente, eu olho a marca Nike e, inconscientemente, toda a sensação emocional é daquele certinho.
Por isso que quando uma pessoa termina de comprar um produto Nike, ele sabe que está comprando um produto, mas a sensação é de quem fez o quê? O certo. Imagine se na logomarca Nike tivesse um traço que cortasse ele. Lembra, o meio certo? Qual seria a sensação? De que você fez o certo? De que realmente foi a melhor coisa que você poderia ter feito? Não. Aquela sensação de que talvez você pudesse ter tomado uma outra decisão, ter comprado um outro produto. Isso é o que faz com que o nosso cérebro participe ativamente, trazendo situações do presente, do passado, do futuro. Por isso, estar o tempo todo aberto a perceber, aberto a sentir, faz com que nós possamos expandir a nossa capacidade de tomar decisões. Por quê? Tomada de decisão. 2/3 da nossa tomada de decisão é inconsciente e sensorial. Eu não sei por que eu tomei uma decisão de comprar tudo que eu comprei, mas parece que naquela hora era a melhor coisa que eu podia ter feito. Então, muitas vezes, a decisão parece que foi uma decisão por impulso. Parece que foi uma decisão que a gente fala assim, foi a melhor coisa que eu senti. E tem aquelas tomadas de decisões que a sensação vai ficando tão desconfortável, não dos dados, não das estatísticas que a gente tem na mão, mas parece que lá dentro tem uma informaçãozinha de não fecha esse negócio, não fecha esse negócio. E aí é aquela tomada de decisão que a gente diz, não quero isso agora. Nós funcionamos dessa forma. Por isso que melhorar a nossa capacidade de perceber, a nossa capacidade de sentir, aumenta também a nossa capacidade de tomar decisões. Isso é, nós deixamos de ser prisioneiros desse bateu, desperta uma sensação. Parece que em alguns momentos um pequeno estímulo, uma pequena palavra em que nos transporte a uma sensação de insegurança, faz com que a gente proceda de uma forma insegura. O líder, ele não pode se permitir a ser temeroso no seu processo de tomada de decisão. É aquele momento em que ele, cada vez mais, ele vai olhar a situação como ela é, perceber, sem criar essa identificação. Por isso que para nós melhorarmos a nossa capacidade de tomar decisões, é de fundamental importância que nós possamos aumentar o nosso leque de experiências, a nossa capacidade de ter experiências. Por isso que muitas vezes eu diria, essa nossa capacidade de gerar situações novas, gerar experiências significativas. Por isso que em alguns momentos a gente vai ver que tem pessoas que às vezes vão para um baile, porque foram convidadas, é uma personalidade, e chega nesse baile e parece que, apesar do cenário ser um cenário festivo, alegre, de diversão, para essa pessoa ela vai se perceber como um sofrimento. Por quê? Porque ela não se permitiu expandir essa sua capacidade de sentir-se dançando, simplesmente pela dança. De ter aumentado o seu leque nessa experiência de dançar. Por quê? Porque na tomada de decisão, toda vez que ele está diante de uma situação de dança, ele diz, esse não é o meu forte. Sabe o que é? Eu não gosto de dançar. Ao invés de dizer, eu tenho dificuldades. Poderia aprender, poderia expandir esse meu leque de alternativas. Mas deixou de fazer, deixou de viver, deixou de se tornar senhor
senhor desse cenário, senhor do seu destino. Por isso que muitas vezes nós vamos ver pessoas que teriam um futuro admirável, mas simplesmente a forma como ele vai tomando decisões é fundamentada sobre uma percepção limitada. Baile, e aí ele vai ver medo de pisar no pé, medo de fazer uma imagem ridícula, e aí ele vai simplesmente deixando. E ele não vai ocupando o seu espaço. Isso nós vamos perceber nas nossas organizações. Tem pessoas que poderiam cada vez mais assumir o compromisso, assumir os seus espaços, cada vez mais se expor, se mostrar. Mas nós vamos perceber que muitas vezes essas pessoas elas estão mais prisioneiras de se sentir inseguras, de perceber as situações que geram essa insegurança. E simplesmente elas começam a tomar decisões que vão cada vez mais distanciando ela da realidade que ela deseja. Com toda certeza, você conhece pessoas que estão fazendo dessa forma com a sua vida. Tem pessoas que muitas vezes, na sua juventude, eram pessoas que eram abertas a experimentar, mas parece que foram crescendo e cada vez mais foram se acomodando a simplesmente não experimentar, não conhecer mais. Deixaram de expandir essa capacidade de perceber novas realidades, novas alternativas. Parece que elas ficaram prisioneiras demais em percorrer um único caminho. E é nesse sentido que nós vamos vendo que, apesar de uma pessoa ter um objetivo, de ter um sonho, muitas vezes, cada passo que ela dá vai distanciando ela daquilo que ela mais deseja. Com toda certeza, o líder não pode se permitir fazer isso, porque, acima de tudo, ele é uma referência de perceber coisas que muitas outras pessoas não estão percebendo. Por isso que é mais ou menos como um pai que identifica que o seu filho está tímido, o seu filho está retraído. E ao invés de ficar percebendo o filho como um ser limitado, um ser que não tem condições de ir além de que esse não é o lugar mais distante, esse pai começa a conversar com o seu filho e dizer: eu percebo a sua dificuldade, eu sinto a sua dificuldade. Em alguns momentos eu já me senti tão desconfortável quanto você se sente agora. E é nesse momento que esse pai pode ajudar o seu filho a expandir horizontes, perceber novas oportunidades de sentir a vida além desse olhar do tímido. Perceber a vida com novos olhos, um novo olhar, uma nova atitude. E é isso que vai fazendo uma imensa diferença quando você vai se colocando, quando você vai expandindo a sua capacidade de sentir além da incerteza, quando você vai expandindo a sua capacidade de sentir a confiança, de sentir essa determinação que você tem, de sentir tudo aquilo de grandioso que existe dentro de você. Nós vamos dar uma pequena paradinha e voltamos falando do terceiro pilar. Até já!